Seja bem-vindo a mais uma aula. Falaremos na aula de hoje sobre intensidade sonora. Tudo bem? Vem comigo então. Temos aqui então uma fonte sonora. Coloquei aqui como se fosse uma buzina, tá? Uma sirene. Está emitindo uma certa onda sonora. Então eu vou colocar aqui a onda que ela está emitindo, ó. As ondas sonoras, quando elas são emitidas, elas se espalham dessa forma. Tá vendo? Formando essa esfera aqui. Eu sei que isso aqui é um ambiente tridimensional, então elas estão se propagando aqui nessas direções. Qualquer pessoa em volta dessa sirene aqui vai conseguir ouvir, beleza? O som que ela está emitindo. Bom, o som então vai se distribuir ali, ó, na área dessa esfera. Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui, nessa posição vai ouvir o som com uma certa intensidade. Professor, qual vai ser a intensidade que a pessoa vai ouvir esse som? Para calcular a intensidade sonora, a fórmula vai ser potência dividido pela área. Como assim, professor? Intensidade sonora é a quantidade de potência recebida por unidade de área. Potência por área. Essa potência em watts, beleza? Essa área aqui em metros quadrados. Veja comigo que como forma essa figura esférica, tá vendo? Como o som ele se propaga com esse formato, tá vendo? O que vai acontecer vai ser que essa energia distribuída, ela vai se distribuir na área dessa esfera. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar dessa área a fórmula da área da esfera. Veja comigo que vai ficar assim. A intensidade sonora vai ficar potência dividido por 4πr², onde esse tal R que eu estou falando aí, ele é aí, ó, a distância do centro aqui da fonte até o ponto onde a pessoa está ouvindo esse som. Eu vou chamar isso aqui de D, tá bom? Professor, como assim D? Olha aqui comigo. Eu vou supor que esse D é a distância da fonte até o ouvinte. Distância da fonte ao receptor. Vou colocar receptor assim. Então eu posso acabar escrevendo essa formulinha aqui de novo. Eu vou reescrever ela. Eu posso escrever ela assim, ó. A intensidade é a potência dividido por 4π vezes d ao quadrado. O que isso quer dizer pra gente? O que isso mostra pra gente? Isso mostra que se eu estou a uma distância d, por exemplo, uma distância de 5, tá? Vamos dar assim, ó. Distância d, a minha intensidade é I. Se eu mudo para uma distância 5d, a intensidade fica I sobre 25. Quer ver? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma caixinha alto-falante para representar uma fonte sonora. Olha comigo. Estou aqui a uma distância D. Agora, eu vou para uma distância ali, 2D. Tem um ouvinte aqui, a pessoa nessa posição. Posição A. E uma pessoa aqui na posição B. Tá bom? Posição A e posição B. Na posição A, ele está a uma distância D da minha fonte sonora.
Então a gente vai colocar a distância D. Aqui a intensidade é I. Observe uma coisa comigo. Já reparou que quanto mais longe nós vamos ficando de uma fonte sonora, esse som vai ficando cada vez mais fraco? Isso acontece porque a área vai aumentando. Veja, se a área vai aumentando, a intensidade vai diminuindo. Quanto mais longe eu vou chegando da fonte sonora, essa esfera vai aumentando, o som se propaga, então dá aquele pulso e a onda vai se propagando assim, ó. A onda vai se propagando, espalhando e aumentando essa esfera cada vez mais. Isso faz com que essa área fique cada vez maior e aí a intensidade fique cada vez menor. A essa distância D, a intensidade é I. Nessa distância B, que eu vou supor que é... Vamos colocar D sobre 4. D sobre 2D. Perdão. 2D. Se eu coloco a distância 2D aqui, veja que eu coloco 2D aqui também, ó. 2D. Aqui fica I sobre 4, porque está ao quadrado. O fato de estar ao quadrado faz a intensidade diminuir 4 vezes. Se eu tivesse uma distância 4D, aqui seria quanto? Aqui seria I sobre 16. Legal? Se eu tivesse uma intensidade 5D, aqui seria I sobre 25. Legal? Galera, a unidade disso aqui, ó, a unidade da intensidade, ela vai ser a seguinte. Vai ser a unidade de potência, watts, pela unidade de área, metros quadrados. Watts por metro quadrado. Quanto à audição humana, o que nós podemos falar? Isso aqui é muito, muito importante. A gente pode dizer que a intensidade mínima que o ouvido humano consegue ouvir é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Isso aqui é o limiar da audição. Nós chamamos essa brincadeira aqui de limiar da audição. É o limite mínimo. E agora, o máximo que a gente consegue ouvir, sem machucar nossos ouvidos. A intensidade máxima que nós conseguimos ouvir sem sentir dor no ouvido é a intensidade de 1 watt por metro quadrado. Tudo bem? Isso aqui é o que nós chamamos de limiar. Alguns livros ou provas chamam de limiar da dor. Tá bom? Limiar da dor também é conhecido. A partir disso aqui, intensidades maiores já começa a ter poluição sonora. Tudo bem? Valeu, pessoal. Forte abraço. Se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou, peço que você compartilhe, deixe seu like aí, seu comentário. Valeu? Um abração, tchau, tchau.